Muito bom dia, que Deus abençoe a todos os nossos amigos, que o Senhor Jesus vos proteja do mal de banalizar aquilo que é errado, tornar comum o pecado. Que a graça do Senhor jamais permita que nós possamos algum dia banalizar as suas leis, sua palavra, seus ensinos. Bem, por que combater o mal? Por que pregar o Evangelho, combater o mal? Porque mesmo pregando, o mal está banalizado. Comum. O pecado, através da banalização do pecado, ele ficou brando, não tem consequência para ele. Todos pecam e para que combater o pecado? Para que combater o mal? Então ele vai ganhando força e vai ficando algo comum para que todos que fazem. Mas Hannah, ela escreveu acerca daquele homem, braço direito de Hitler, chamado Eichmann, e perguntaram para ela a respeito dos males que ele praticava, da sua maldade. Então ela disse assim: o mal que ele praticava não era demoníaco, mas era um mal constante que fazia parte da rotina dos oficiais nazistas, como fosse um instrumento de trabalho. Isso quer dizer, o mal que ele faz não é tão mal assim. Vocês estão exorcizando, acho que é isso mesmo, ele como se fosse demoníaco. Mas não, era um mal constante que fazia parte da rotina dos oficiais. Então aquilo se tornou uma rotina, uma parte que ficou comum. Já não era tão mal, né? A princípio uma coisa é muito má, assusta, mas vai acostumando com aquilo, né? Vai acostumando, e de repente aquilo fica, o amargo até fica doce, né? O azedo se torna insípido, né? O sal se torna insípido. O azedo perde aquela força que ele tinha e chupa limão sem fazer careta. Acho que fica melhor falando assim, né? Aí passa a chupar limão sem fazer careta. Não está azedo. Banalizou o sabor do limão para aquelas pessoas. Agora, se não combater o mal, ele fica banalizado. O pecado era banalizado. Por isso veio a lei. A lei tornou o pecado excessivamente maligno, porque as pessoas já pecavam, mas não tinham uma pena para o pecado. Então, o pecado ficou comum, banalizado, era normal as pessoas praticarem tudo aquilo que não deveriam praticar. Não haveria censura, né? Então o mal que ele praticava, e Eichmann praticava, não era demoníaco. Vocês estão falando que ele era terrível demais, ele tinha um espírito demoníaco sobre ele, mas não. Era apenas um mal constante, aquilo faz parte da natureza das pessoas. Está vendo? Então o pecado também ficou banalizado. Faz tudo o que não se pode fazer, mas não tem uma consciência mais para acusar, porque o pecado é comum. Não tem mais problema pecar. Mas a pregação, ela deve continuar. Paulo instruiu Timóteo a fazer isso. Acho que é a segunda
carta a Timóteo, né? Capítulo 4. Vou achar aqui rapidamente para a gente ler na íntegra, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Ele vai falar sobre esse dever, essa obrigação de combater o pecado, combater aquilo que é errado. Errado é errado, o certo é certo, não tem meio certo e outra coisa meio errado. Errado é errado, certo é certo. A verdade não se mistura com a mentira. Quando você coloca uma mentira no meio da verdade, acabou, tudo virou mentira. Nós temos que ter consciência disso. Então Paulo diz no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então por que se deve pregar? Porque é uma ordenança. Por que deve ensinar? Porque é uma ordenança. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem. Ah, mas ninguém mais acredita em Bíblia. Ninguém mais... Porque a Bíblia se tornou muito comum, né? Mas ela não deixou de ser a palavra de Deus. Ela não deixou de ser a verdade. Embora muitos se escondem atrás da Bíblia, pastores se escondem atrás da Bíblia, se mostram como pastores para praticar exatamente o que é condenado pela Bíblia. Paulo chegou a dizer: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vós quem? Que praticam, que proclamam, melhor dizendo, crer na Bíblia, ser um cristão. Então você analisa bem. Você é cristão? Não, você é cristão? Não, eu sou católico. Eu sou adventista. Você é bramita, o outro, eu sou maometano, eu sou budista. Eu sigo os Smith, eu sigo a doutrina calvinista, eu sou luterano, eu sou metodista. E cristão? Cristão é quem segue Cristo. Se você segue a doutrina de Martinho Lutero, você então diz que é luterano. Lutero. Então, o evangelho ficou banalizado, tem alas demais. Mas se todos permanecessem corretamente com a palavra, só teriam uma ala. Todos eram pregadores do mesmo sentido, do mesmo evangelho, sem torcer nem levar para a esquerda ou direita, diminuir ou acrescentar. Então a pregação é necessária, porque as pessoas tornam tudo comum. Por isso há um mandamento na lei, quando Deus escreveu para Moisés e deu as tábuas, os 10 mandamentos. Então ele diz, dentro desses 10 mandamentos, acho que é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o nome de Deus ficou banalizado hoje. Qualquer coisinha. Eu juro por Deus. Jesus chegou a dizer que, seja o seu falar sim, sim, não, não, você não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra. O céu é a morada de Deus, a terra está dos seus pés. Como tu podes jurar por Deus, jurar pelos céus? Não jureis. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque há uma consequência.
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não, mas a lei acabou, gente, a lei morreu. Aí é onde está o engano. Então as pessoas, por qualquer coisinha, chamam o nome de Deus em vão. Nem crê em Deus, mas tem que fazer alguma coisa para contrariar a palavra de Deus. Vocês estão vendo o que é uma banalização da palavra? Por isso Deus colocou isso, um mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Tem uma época que, não sei, eu não vivi há século passado e outros para trás, mas agora, do tempo que eu vivo, todo mundo agora é com o nome de Deus. Para que isso? Para enganar? Fingir que é um cristão, que teme a Deus? As obras provam que não amam a Deus. Que tem o ímpio a ver com a palavra de Deus? Mas todos agora acham bonito citar a Bíblia, ter a Bíblia para defender seus próprios interesses. Mas não honra o nome de Deus quando tem que honrar. Então, a banalização é um perigo para que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios. Então, qualquer coisinha, eles insistem em citar um versículo da Bíblia, falar de Deus, quando na verdade suas vidas desonram a Deus. Por isso deve ser pregado. Por quê? Se tornou comum. E quando não se combate o mal, ele fica banalizado. Então as pessoas praticam grandes males, terríveis males, de uns para com os outros, mas aí chega os defensores daquela pessoa. Diz, não, ele nunca pensou que isso poderia fazer tão mal ao próximo, a pessoa assim, a ponto de matar a pessoa. Mas ele não queria matar, ele queria simplesmente dar um susto, ele queria simplesmente fazer isso, banalizando o crime. Não, mas ele não mentiu, ele simplesmente ficou com medo e temeroso, falou assim. Quer dizer, ele não mentiu. Banalizando, se torna comum. Então o homem fazia as maiores atrocidades com o ser humano. Carniceiro, terrível. Vem uma senhora e diz, não, ele não praticava um mal tão grande assim. Então as pessoas pecam contra seus próprios corpos, pecam contra seus amigos, pecam contra seu cônjuge. Não, mas isso aí não é tão grave assim. O pecado é grave. O diabo é que tem colocado isso nas pessoas, abrandando a pena, as consequências do pecado. Então, quer dizer, o diabo tem conseguido fazer com que as pessoas acreditem que o céu não é aquela coisa tão boa que Jesus falou, que a vida eterna não é tão boa aquilo que Jesus falou, e nem o inferno é tão mal, tanto quanto vocês pensam que é. Não, no inferno é até bonzinho, sabe? Tem isso, tem aquilo. Vocês estão enganados a respeito do inferno e do céu. Então, vai colocar comum a perdição. E colocar comum, se a pessoa tiver a vida eterna, aquilo não importa muito nada não. Você já viveu muito, viveu 50 anos, 60. Banalizando a vida eterna por prazeres mundanos. Por prazeres terrenos que levam à morte. Veja então a necessidade de que o mal seja combatido,
ver agora como que o pecado tem que ser combatido, a mentira tem que ser combatida, o engano tem que ser combatido, porque a pessoa engana, que chega ao ponto de que aquilo para ele não é mais engano. Então tem uma frase muito comum que muitos usam dizendo assim: uma mentira falada muitas vezes, ela se torna verdade. Quem falou isso? Foi meu tio, foi meu avô, foi meu bisavô, foi meu tataravô, e uma mentira vai passando, e lá na frente, aquela mentira, diante de muitas pessoas, se torna uma verdade. Então, pregadores que pregam mentiras, porque está vindo do fulano de tal. Quem falou isso? Foi o fulano de tal, o Allan Kardec, o outro lá, o século XVIII. Então aquilo vai rolando mentira, e chega hoje e as pessoas pregam aquilo como se fosse verdade. Então as pessoas pregam mensagens, veio lá de muitos séculos atrás. Verdade. Mas não é verdade aquilo, porque foi falando demais a mentira e ela se tornou comum a tal ponto de que as pessoas citam como se fosse verdade. Só existe uma verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, observemos essas coisas. Não deixe a mediocridade ser banalizada, mas procure uma vida digna do Evangelho, uma vida que honre a Deus, palavras e obras, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe e dê graça para isto. Amém.